Se uma história já foi contada, por que contá-la de novo? Bom, a história pode continuar a mesma, mas o autor, esse com certeza mudou. Ação! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Esse é mais um episódio da série Revisitando Pieces, que traz um relato da memória da produção da minha série de quadrinhos independente, a Pieces. Já tem vários vídeos, vou deixar o link aqui para você ver a playlist. E que está preparando o terreno para o lançamento de Pieces Partes de Mim, que é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho e já vou contar para vocês um pouco mais sobre. Para começar, a gente vai ver como essa página era na versão original. Aqui está ela. É uma página de 5 quadros, uma narrativa simples, tem nada de especial acontecendo aqui. E o traço é bem baseado em manchas pretas e coisas mais geométricas, né? Tem uma influência grande do traço do Gabriel Bá aí, que sempre foi uma influência para o meu desenho, especialmente na época da Pieces. Fazer quadrinho de uma página é um desafio, mas é um desafio que é importante a gente seguir quando a gente está começando a nossa carreira, principalmente porque geralmente a gente acaba querendo fazer quadrinhos longos, né? Histórias longas, tem sempre aquela história da mega saga, de vários personagens. Se você não consegue resolver uma página de quadrinho do começo ao final, dificilmente você vai conseguir resolver uma história mais longa. Então o meu conselho sempre vai ser, comece por histórias curtas. E uma história de uma página não precisa contar uma história muito longa. Uma HQ de uma página conta um fato, conta uma coisa, né, um acontecimento breve, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então fica aí o meu conselho. O título original dessa história, e que eu vou manter para a segunda versão, é Reason, só que agora nessa segunda versão eu vou manter como razão, porque a ideia é brincar com esses dois sentidos da palavra, né? Tanto a razão como motivo, quanto a razão como racionalidade. Originalmente nessa história tinha um balão, esse balão estava no segundo quadro com a garota falando "eu amo outra pessoa". Porém, eu não vou ficar analisando muito da narrativa dessa página aqui, isso vai ficar para um próximo vídeo, então fica comigo até o final desse aqui, que eu vou anunciar como vai ser essa análise narrativa da página nova. Enquanto eu vou montando a página aqui, eu quero falar para vocês um pouco do contexto desse quadrinho original. Ele foi publicado na Pieces número 2, de 2009, lançada no FIC em Belo Horizonte, e ela é composta de HQs velhas, né? Quando eu publiquei esse quadrinho em 2009, as histórias já eram de 2004 a 2009, então todas as histórias que estão nessa Pieces número 2 têm um traço muito heterogêneo. Eu não tinha um estilo 100% definido e estava experimentando para ver onde eu ia chegar. Mas é importante a gente ter esse tipo de experiência e é importante a gente poder levar isso para o mundo. Então acho que foi uma conclusão bem legal para o meu trabalho até aquela época, poder lançar esses dois quadrinhos com a minha produção dos anos anteriores. E é aí que eu quero falar para vocês um pouquinho sobre afeto na produção de um artista, de um autor. É uma coisa que pode pegar a gente, e especialmente quando você gosta do que você faz, tá? Eu sei que às vezes no começo da nossa carreira, do nosso estudo, nem sempre a gente curte o que a gente tem como resultado, mas quando a gente gosta, é bem provável que a gente queira mostrar esse trabalho, pôr no portfólio, publicar, dar algum jeito de difundir ele, porque ele tem um significado não só técnico, mas ele tem uma questão de afeto. E é muito perigoso quando os trabalhos mais antigos, que a gente sabe que não são tão bons, eles ficam ainda no nosso portfólio, sendo revisitados e difundidos, porque a gente sabe que o artista precisa evoluir durante a sua vida, a sua produção, e ficar recalchutando o trabalho antigo, tentando justificar ou mostrar ou divulgar ele como uma peça do seu portfólio, por exemplo, você vai justificar isso por afeto apenas, não por qualidade real. Então, por isso essa história original da Pieces vai ser redesenhada para a próxima edição, né? Eu vou relançar os quadrinhos antigos, porque é um tipo de traço de solução gráfica que eu praticamente não uso mais. E também eu comecei a perceber durante a reedição para esse novo livro do Pieces, que essa história já começou a meio que parar de fazer sentido para mim, não só esteticamente, mas tematicamente. Não importa o quanto você gosta de uma peça específica do seu trabalho, você tem que ter uma análise mais fria e mais técnica. Ela é um bom exemplo do seu trabalho hoje? Ela é relevante tecnicamente, narrativamente, conceitualmente? Se não, se você já evoluiu bastante a partir daquilo, essa peça não pertence mais ao seu portfólio.
Se for uma história em quadrinhos que você contou em algum momento, ela pode ficar registrada nas suas publicações, sejam elas impressas ou online, claro, mas você precisa andar para frente, você precisa avançar com a sua carreira e a sua produção. Enquanto aquele trabalho anterior faz parte do que estruturou a sua carreira e o seu trabalho, o seu caminho está sempre para frente. A questão então é que a gente não deve ficar revisitando demais esses trabalhos antigos sem que haja um novo processo de raciocínio, de pensamento neles. Ou seja, trabalho antigo só se ele for refeito, relido, repensado e tudo mais. Então assim, por que refazer um trabalho de fato, né? Por que eu decidi redesenhar essa história? Bom, a primeira questão ela é editorial. Eu não gosto tanto do resultado gráfico dessa história como ela é aqui, e como eu quero republicar, eu pensei em redesenhar essa história, assim como eu vou redesenhar algumas outras da Pieces número 2. Segunda questão é repensar o que você fez antes com os olhos de agora. Por isso eu comentei que a história já foi contada, mas o autor mudou. Então a minha visão de mundo mudou durante esse tempo e eu tenho algo a dizer agora que é diferente do algo a dizer que eu tinha naquela época. Então não só o desenho está evoluído, mas a mensagem também pode mudar. E eu acho interessante quando a gente se propõe esse revisitar as coisas, que vai estar no próximo vídeo, inclusive a discussão sobre isso. E claro, você vai revisitar isso se você achar que vale a pena. Eu não acho que é interessante a gente ficar sempre reciclando material para o portfólio, fazendo sempre a mesma coisa, só para mostrar que você evoluiu na sua técnica. Você tem que achar novas histórias para contar e você tem que achar novas formas para contar essa história. Durante a produção desse quadrinho, dessa arte final que você está vendo, tem várias escolhas estéticas que foram feitas e que mudaram consideravelmente o resultado final desse quadrinho. E isso é extremamente importante, porque eu também fui percebendo que ao redesenhar, não só o traço e a mensagem tinha mudado, mas a minha narrativa tinha evoluído. E essa narrativa ela faz toda a diferença na versão nova da história. E mesmo que essas grandes sacadas narrativas possam não parecer tão evidentes para o leitor, de um modo meio subliminar os leitores entendem o que você quer dizer. Mas duas coisas são importantes. Primeiro, a sua história precisa funcionar, independente das sacadinhas narrativas. E segundo, quando o seu leitor perceber, é muito provável que ele vai adquirir um novo entendimento dessa história. E isso pode potencializar a mensagem que você está trazendo com a sua história. A obra sempre vai ser a mesma, independente da época em que você observa ela. Mas não só o autor vai mudar com o tempo, ou deveria mudar com o tempo, como também o público muda com o tempo. Então as pessoas que leram as histórias antigas da Pieces na época vão poder reler essas histórias com um novo olhar e talvez uma nova interpretação. Parte dessa nova interpretação vem de mim como autor, porque eu estou mexendo em algumas histórias, e outra parte vai vir do leitor pela própria maturidade que ele adquiriu. Essa nova versão de Razão, que é uma página de Pieces, ela vai estar disponível em Pieces Partes de Mim, que é o meu próximo livro. Eu pretendo lançar ele ainda em 2020, né? Vamos torcer aí para dar certo. E ele vai ser a republicação e a reedição das 3 edições independentes do Pieces, de 2009 e 2010. E algumas histórias foram retrabalhadas de alguma forma, foi tudo reeditado. Então algumas eu redesenhei, algumas eu adaptei o texto e algumas eu mudei a diagramação. Mas em essência é uma republicação desses quadrinhos antigos, acompanhado de vários quadrinhos novos, então Partes de Mim vai ter história inédita também. Mas para falar sobre essas diferenças narrativas, eu convido vocês a me acompanhar nessa sexta-feira dessa semana. Eu vou fazer uma aula ao vivo para falar sobre narrativa de quadrinhos. Não vai ser um conteúdo muito aprofundado, mas eu quero falar sobre narrativa usando essa história redesenhada de Pieces como ponto de partida. Bom, então veja aí como ficou a comparação entre as duas histórias. A versão antiga na esquerda e a versão recente que eu acabei de desenhar na direita. Nítida evolução de técnica, obviamente, de planejamento, de narrativa, de tudo. Inclusive até a questão de que eu fiz a arte final digital no Clip Studio. Acho que por essa vocês não esperavam, né? Então por hoje é só, galera. Eu espero encontrar vocês nessa aula aberta, essa Masterclass, se eu puder chamar assim, sobre narrativa de quadrinhos.
Vai estar aqui no vídeo, na descrição, o link para o evento, para você definir o lembrete e assistir. E eu espero que seja bem bacana, prepare suas dúvidas, suas perguntas, que eu vou tentar responder o máximo possível. Então, enquanto eu continuo com a minha produção aqui, mantenham-se criativos e mantenham-se apaixonados, meus queridos. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço para vocês e tchau! Corta!